Deixa eu perguntar uma coisa. Quando Hashem ele interferiu no livre-arbítrio do faraó, mas Faraó ainda podia ter escolhido, ainda ele teria, não foi totalmente não, né? Ele ainda poderia ter a chance de não fazer, não é? É isso? Exatamente. Quando Hashem tira, é muito raro uma situação como essa. Por que Hashem tirou o livre-arbítrio do Paró? Pelos motivos já expostos. Em primeiro lugar, que o Paró ele era mal intencionado, ele era perverso. Ele se considerava um Deus. Ele sabia que ele não era, mas ele se considerava um Deus à medida que enganava o povo. E onde que ele mostrava a capacidade divina dele? Quando ele se aproximava do Nilo e as águas subiam, a maré do Nilo, as águas acabavam subindo ao encontro dele. O Paró, já que ele se considerava uma divindade, ele tinha o controle absoluto sobre a vida, a morte das pessoas, abrindo mão da ética, da moral, etc. Ele mostrou cinismo, ele se negou inicialmente, ele peitou, sabendo da existência de Deus, ele peitou o Todo-Poderoso, sabendo que ele existia. Ele tinha, pela tradição de seus ancestrais, ele sabia que o povo de Israel era um povo divino e que Deus estava por trás do povo de Israel, os inspirando. Mesmo assim, ele se antagonizou, o orgulho dele, a ambição dele, fez com que ele fosse em frente e se negasse a liberar o povo de Israel para fora do Egito. Essa atitude do Paró fez com que Deus tirasse o seu livre-arbítrio. Por que Hashem tirou? Para quebrar o povo egípcio diante das 10 pragas, e particularmente no pender das águas do Mar Vermelho. E número 2, para servir de uma inspiração toda especial ao povo de Israel por ocasião da festa de Pêssar, onde anualmente os judeus celebram o seu nascimento com o êxodo, a saída do Egito, tão importante a ponto de, depois de 3.333 anos, comemorarmos a saída do Egito como se fosse hoje, como se fosse ontem, como se fosse no presente momento. Essa é a eternidade do povo de Israel. No final das contas, mesmo tirando o livre-arbítrio do Paró, a gente vê que nas profundezas do mar, o Paró se arrependeu. Ou seja, Deus deixou um pouquinho, o suficiente para que ele pudesse superar até o decreto de se tornar totalmente insensível. Foi necessário que o Paró visse todo o seu povo sendo destruído pelas águas. Foi necessário que o Paró fosse para as profundezas do Nilo, numas águas que estavam tendo uma erupção vulcânica submarina. Foi necessário para que ele visse totalmente a morte diante dos seus olhos, para que ele se arrependesse. E por conta de um sentimento, ele acabou sendo poupado por Deus. Está escrito nos comentários em relação à história de Korah, aquele primo de Moshe que peitou Moshe e quis fazer uma revolução, uma rebelião contra a liderança de Moshe e Aron, que, na verdade, eles eram representantes de Hashem, da liderança de Deus. Está escrito que os filhos de Korah foram poupados da morte. Apesar de tragados pela terra, eles acabaram subindo da fenda ou do buraco, de alguma forma, eles saíram do abismo fechado pelo chão, eles conseguiram se salvar. Por quê? Porque eles tiveram um sentimento de arrependimento. Na prática, eles não fizeram absolutamente nada para divergirem do próprio pai. O pai foi até as últimas consequências contra Moshe e Aron, e os filhos o seguiram. Mas, diferentemente do pai, eles tiveram um sentimento de arrependimento. Esse sentimento foi o suficiente para que eles pudessem ser poupados da morte certa. E está escrito, preto no branco, no Sefer Dvarim, no Deuteronômio, que os filhos de Korah não morreram e que os seus descendentes continuaram vivos quando eles saíram do abismo para terem uma vida normal. Porque eles foram poupados, acreditem, por causa de um sentimento de arrependimento.
Se Deus leva em consideração os sentimentos, os pensamentos nossos de arrependimento, quanto mais em se tratando de atitudes que possam mudar toda a nossa vida, virar o jogo numa guinada de 180 graus, nos colocando na direção firme e clara a caminho da luz.